Nosso contato agora é com o economista e professor Roberto Dumas. Bom dia, professor. Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos atender. Obrigado, Daniel. Bom dia, professor Suano. É um prazer estar aqui com vocês. Participam desta entrevista o professor Marcelo Suano e também a Berenice Leite, direto de Brasília. Eu começo fazendo a primeira pergunta e depois passo para os meus parceiros. Qual que seria, afinal de contas, o impacto imediato de uma zona de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos para a nossa economia, para a economia brasileira? Veja, Daniel, é difícil a gente falar que esse acordo de livre comércio vai conseguir já no primeiro governo. Por quê? Porque se a gente pensar do acordo de livre comércio com o Mercosul e a União Europeia, demorou absurdos 25 anos. Então precisa também saber se os Estados Unidos querem fazer esse acordo. Porque no final das contas, apesar de nós termos uma economia complementar, nós competimos no agronegócio. Então eu acho que pelo lado econômico é sempre bom fazer acordos de livre comércio. Por quê? Estou falando aqui na parte econômica. Por que é da parte econômica? Porque interesses de minorias não é o caso de uma boa macroeconomia. Minorias prontas acabam prejudicando maiorias desorganizadas. Então, por exemplo, quando eu produzo um carro, produzo alguma coisa que é mais caro aqui e que seria mais barato eu importar, ora, por que eu não vou importar? Se a tarifa é bem baixa, ou a tarifa eventualmente seja zero. Não, porque você vai prejudicar 5 mil ou 10 mil empregos. Sim, eu prejudico 5 mil empregos, mas ao mesmo tempo eu prejudico 215 milhões de brasileiros que vão ser obrigados a comprar uma coisa mais cara e pior. É isso que é a boa macroeconomia que o Lula gosta de fazer. Não é assim. A economia, veja, a Coreia do Sul subiu no ranking de pobreza, no ranking de PIB per capita, justamente fazendo acordos bilaterais, justamente se tornando uma cadeia, parte de uma cadeia lucrativa produtiva. Assim como tanto falam que a China também faz isso, os Estados Unidos fazem isso, a Europa, tirando a França e a Irlanda, que são extremamente protecionistas, fazem isso. Vivemos num novo mundo. O novo mundo, veja, eu brinco sempre com o seguinte, muita gente fala, não, eu não vou fazer acordo de livre comércio porque fica me prejudicando. Veja, Daniel, eu não cuido do meu jardim. Por quê? Porque eu não sei a diferença de uma espada de São Jorge e de uma roseira. E desculpa, eu sou caro. Então, no final das contas, eu vou fazer um serviço porco e mais caro. Não é melhor eu contratar, então, um jardineiro? Não é melhor, então, por exemplo, fazer um acordo de livre comércio e comprar uma mercadoria mais barata e melhor, dado que, em determinados segmentos econômicos, eu não tenho vantagem comparativa. Então, olha só que interessante. Não fazer acordos de livre comércio significa profanar as vantagens comparativas. Significa que você vai ser o seu jardineiro na sua casa, o que é um absurdo, porque eu não sei se você entende tanto de planta, mas nós somos caros, não entendemos. Então é melhor comprar uma coisa de alguém que entenda e isso ajuda e melhora a vida da população como um todo. Não minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas, Daniel. Bom dia, Roberto Bom Dumas, um dia, prazer poder Berenice. falar contigo. Bom, pegando como exemplo, o senhor citou o acordo entre Brasil e União Europeia, que por sinal se arrastou mesmo por 25 anos e hoje, né, nós continuamos sem nos beneficiar desse acordo, porque a União Europeia entendeu que nós ainda não estamos dentro dos parâmetros que foram exigidos de lá para cá. Partindo dessa premissa e dessa proposta colocada pelo senador Flávio Bolsonaro, qual seria a sua sugestão para melhorar nesse sentido e para que a gente não passe por uma proposta que se arraste, que se prolongue tanto sem nenhuma efetividade? Talvez algo num sentido não tão global e por cadeias produtivas. O que o senhor sugeria nesse momento para tentar negociar com os Estados Unidos e que agrade a eles nesse momento em que a gente sabe que Trump está de olho também na sua popularidade lá em relação à alta de produtos que vem do Brasil?
Veja, Berenice, obrigado, sempre um prazer falar com você também. Não vamos esquecer que 2/3 do século XXI, o Brasil foi governado pelo PT. Então, em parte, porque esse acordo que demorou 25 anos, em parte a gente pode falar que foi França, e foi Irlanda e foi Holanda pelo lado dos lácteos, pelo lado do agronegócio. Mas em parte também foi o Lula. Foi o Lula, foi a Dilma, que não quer um acordo de livre comércio. Não quero acordo de livre comércio porque minhas indústrias não estão preparadas. Meu Deus do céu, depois de 25 anos, é uma geração. Não daria para investir adequadamente em educação? Porque todo mundo fala que a gente precisa mais é investir mais em educação. Não, o Brasil é um dos países que mais investe em educação. Só que eu invisto 130% do que investe a OCDE no ensino universitário e 30% do que investe a OCDE em ensino fundamental. Está errado. Todo país que deu certo investiu primeiro no fundamental, ou seja, já estaria pronto para competir de indústria de igual para igual. E é o que a gente sempre pergunta. Me dê 5 nomes de indústrias verdadeiramente brasileiras e multinacionais que não sejam de commodity. A gente queima os neurônios aqui, mas fica difícil de pensar. Deixa eu ver. A Vale? Não, a Vale é commodity. Não, a Petrobras? Não, a Petrobras é commodity. Então fica muito difícil. Você pensa VEG, você pensa em Embev. Não, mas Embev é uma empresa internacional. Então fica muito difícil. Marco Polo, Fras-le, você não tem ainda. E outra, você precisa eventualmente se preparar para entrar na competição. Pô, mas você não está preparado? Não, nós não estamos preparados. Mas também vamos combinar, foram 100 anos de indústria automobilística no Brasil que não ficou preparada e ainda fica pedindo subsídio do governo. Veja, se você está aqui há 100 anos e ainda não conseguiu ficar competitivo, tem um problema muito grave pelo lado empresarial ou pelo lado governamental. Mas, no final das contas, quer pelo lado governamental, quer pelo lado privado, você acaba prejudicando a população. Então, o interessante é difícil a gente fazer Brasil, Estados Unidos. Provavelmente vai ser Mercosul, Estados Unidos. Porque aí vai ter uma celeuma que a gente pode fazer como o Paraguai quis fazer. A gente pode fazer, sim, esse acordo, mas tem que chegar e botar a faca no pescoço do governo. Falar, olha, eu preciso de saneamento básico. Muita gente fala, muitos economistas falam, saneamento básico não é economia. É economia, sim. 90% da região norte não tem acesso ao tratamento de esgoto. 50% do Brasil não tem acesso ao tratamento de esgoto. Nós já estamos com 25, 30, você, Berenice, com uns 30 anos, etc. Eu já com 59. Isso a gente não tem problema, mas criança de 0 a 7 anos tem uma bruta neuroplasticidade. Então, se você está submetido a problemas de criança, má nutrição, diarreia, vômito, etc., você não vai se transformar num bom trabalhador. Então, cadê os investimentos adequados em educação? Cadê os investimentos adequados em tratamento de esgoto? Não, quero fazer benesse social, dando vale gás, vale tudo, vale aquilo, mas aquele PAC que eu devo estar no número 5, não sobra nem 2% do PIB para investir em infraestrutura. Aí fala, vamos chamar o setor privado. Veja, o setor privado também não quer investir. Não quer investir porque a taxa de juros está alta. Então você está defendendo baixar a taxa de juros? De jeito nenhum. Taxa de juros, Berenice, é um termômetro. Porque a brincadeira é o seguinte, você gasta demais, você bate na minha porta e fala, Dumas, você pode me emprestar dinheiro? Eu falo, claro, Berenice, mas você vai me pagar de volta? Não, Dumas, você precisa entender o seguinte, gasto é vida. Eu vou continuar gastando muito. Porque isso é importante para eu ser reeleito e por vários motivos. Bom, Berenice, então eu vou te cobrar uma taxa de juros mais alta. É assim que funciona. Eu sou o dono do dinheiro, não são os bancos. Os bancos respondem por 30% do financiamento do governo, 70% somos nós. Então a taxa de juros é alta porque o governo gasta muito, não tem ideologia. É você chegar no gerente de banco e falar, eu quero dinheiro, mas eu não vou poupar. Vou gastar mais. O gerente fala, manda essa moça embora. Ou, pelo amor de Deus, cobre mais taxa de juros. Então não adianta falar, como muita gente fala, vamos reduzir a taxa de juros. Se você reduzir a taxa de juros, ou o Tesouro
não aceitar pagar o que nós estamos pedindo, nós não compramos títulos públicos. E aí, o que o governo faz? Imprime moeda? Viramos uma Argentina? Volto com você. Professor Marcelo Suano faz a próxima pergunta. Professor Dumas, é sempre um prazer poder conversar contigo, porque não apenas é um grande economista, como alguém que trabalhou e trabalha com negociações e desenvolvimento de projetos internacionais. Então pode falar exatamente de questões que envolvem articulação entre países. E é exatamente nesse sentido que é interessante que eu vi um comentário, inclusive a esquerda fica dizendo, não, mas o que o Flávio Bolsonaro deseja é a reinstauração da ALCA. Até o Daniel tinha citado essa questão aqui que pessoas estavam comentando. E que a ALCA era realmente um acordo de livre comércio que envolveria todos os países da América, e isso se resumiria ao comércio. Pelo que você falou, isso não se baseia ou não pode ser resumido exclusivamente na questão comercial. É praticamente uma integração das cadeias produtivas para que possa ser realmente eficaz. Imaginando o professor Roberto Dumas Damas como um possível candidato, e eu ficaria muito feliz se um dia eu ouvisse essa notícia, candidato a ser ministro da Economia do Brasil. Pensando na possibilidade de que este acordo, ele poderia ser não apenas uma ideia de, olha, vamos resolver a questão tarifária, mas inclusive verificar uma forma para que a América possa realizar um enfrentamento correto, decente e técnico daquilo que os chineses fazem. Quais seriam os pontos essenciais para produzir essa integração das cadeias produtivas, produzir a possibilidade de um acordo de livre comércio que não se resuma apenas a uma competição entre aqueles que estão oferecendo produtos de melhor qualidade no menor preço, porque já tem a indústria desenvolvida? Quais seriam os pontos essenciais que você indicaria? Tudo bem, vamos fazer esse acordo, mas esses são os pontos que têm que ser alterados na nossa economia e numa política adequada. Veja, eu acho que aí é um problema muito mais nosso do que dos Estados Unidos. Por exemplo, nós levamos 25 anos e não ficamos preparados. Muita gente ainda é contra o acordo de livre comércio com o Mercosul. Então, veja, me dá aqui, vamos lá, vamos quebrar o galho da indústria ou do comércio, me dá 5 anos para pelo menos me preparar. E assim, obviamente, isso vai demorar, não dá para fazer o acordo de livre comércio, porque senão, Suano, no final das contas, se eu entrar num acordo imediato, as conversas têm de ser imediatas. Mas se eu entrar num acordo imediato, aonde que eu sou competitivo na indústria com os Estados Unidos? Em alguns setores de máquinas e equipamentos, mas aí vira calçado, ou seja, então eu vou acabar exportando produtos de baixo valor agregado. Então é importante que o Brasil tenha um plano de Estado, não plano de governo. Dos próximos 4 anos. Eu quero fazer parte. Assim como a Coreia do Sul falou, eu quero fazer parte do mundo. O Brasil não faz parte do mundo. Então, inverter a pirâmide da educação, dar mais dinheiro para o fundamental, inverter a pirâmide, ou melhor, colocar mais dinheiro no tratamento de esgoto e fazer a reforma da Previdência para sobrar dinheiro e se tornar verdadeiramente competitivo. E parar de, certamente, 25 anos é um exagero. É um exagero. E outra, as empresas são muito espertas, elas conseguem fazer isso. Então eu lembro aqui, eu como economista liberal, a frase de Schumpeter. A antítese do capitalismo é a estabilidade. Não dá para ter estabilidade. Você tem que ser instável. Outro dia eu estava na classe e um aluno falou, eu discordo, professor. Eu falei, é impossível você discordar porque são 3 horas da tarde de um sábado. O fato de você estar aqui e não estar com a tua família é porque você concorda com a frase de Schumpeter. Senão você estaria estável na tua casa. Então você está com medo da concorrência, sabe que um fogo debaixo da tua cadeira está pegando e por isso que você está aqui fazendo aula às 3 horas da tarde. Então, colocando essa faca no pescoço do brasileiro e abrindo os mercados, eles vão aprender a fazer. Claro, com ajuda, e aí isso vai fazer com que a taxa de juros caia e o setor privado, vamos dar uma de Milei. Porque o Milei está fazendo justamente o contrário do que está fazendo o governo brasileiro. O governo brasileiro está expulsando o setor privado. E o Milei está expulsando o setor público. Falou, não, vamos desregulamentar. Aumentou o preço, mas esse era o preço, verdadeiramente. É onde tinha o match de demanda e oferta.
tira o setor público e, como não tem intervenção, o setor privado entra na economia. Ah, mas a pobreza... Muita calma nessa hora. A pobreza na Argentina está 28% da população. A pobreza no Brasil está 23% da população. Eles lograram crescer 4,4% em 2025 e, pasme isso, ano, eles estão com superávit fiscal. Não é primário, é nominal. Enquanto nós temos um déficit de 9,76% de déficit fiscal, eles têm um superávit fiscal de 0,2% do PIB. E muita gente acaba reclamando, falando, Deus me livre, vai morar lá. Vou. Eu acho que lá está crescendo, aqui estamos crescendo 1,7%, lá eles cresceram 4,4%. Nós conversamos com o professor e economista Roberto Dumas aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Professor, já fica o convite para que o senhor volte em breve. Foi uma satisfação muito grande ouvi-lo. Obrigado por todos os esclarecimentos também. Agradeço ao Marcelo Suano, que viabilizou essa conversa com o senhor também. Marcelo Suano é um querido, é um grande professor e temos contato sempre. Obrigado, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia para o senhor. Até a Berenice. próxima. Obrigado, Daniel. Até breve.